TV Bula no Ar, seu canal de literatura, cultura, entretenimento e culto à personalidade de Silva Plath na internet. Eu sou Ademir Luiz e hoje o caldeirão vai ferver. Será Silva Plath a musa do sentimentalismo tóxico? Theodore Dalrymple é um dos pseudônimos do médico psiquiatra inglês Anthony Daniels, que é uma figura muito importante ali na Inglaterra, na crítica cultural, e um grande crítico dos rumos que a humanidade tomaram, sobretudo ali após o romantismo. Ele tem um trabalho assim, muito importante, muito reconhecido com a população de rua, tanto que um dos seus livros mais famosos, mais reconhecidos, é justamente o Vida na Sarjeta. Mas ele escreveu também o Prazer de Pensar, Qualquer Coisa Serve, Nossa Cultura ou o que Restou Dela, é em defesa do preconceito, a necessidade de se ter ideias pré-concebidas. Não tenho preconceito com esse livro, leiam antes de comentar. Mas afinal de contas, por que nós estamos falando do Theodore Dalrymple se esse é um vídeo sobre Silva Plath? Pelo seguinte, um dos seus livros mais polêmicos é Podres de Mimados, ou As Consequências do Sentimentalismo Tóxico. Vamos ler a quarta capa? O que há em comum entre fenômenos tão diferentes como a crescente violência escolar contra professores e alunos, casos de assassinatos por honra, o fenômeno da literatura dedicada à história de vidas trágicas e histórias de crimes verdadeiros, a comoção pública após a morte de uma celebridade e as ondas de auto-vitimização e de indignação coletiva suscitada por motivos banais? Theodore Dalrymple responde: o sentimentalismo. Um dos capítulos é o culto à vítima, e Silva Plath é um dos principais personagens. Vamos ver o que Dalrymple fala sobre ela aqui. Plath é uma boa poetisa, e alguns até podem dizer que foi grande, mas duvido que sua fama hoje se deva inteiramente à sua poesia. O drama doméstico de sua vida, casada como foi com um homem que era um poeta de língua inglesa inferior a ela própria, é que terminou com seu suicídio, colocando sua cabeça no forno, tem um profundo apelo para aqueles que desejam atribuir às suas próprias atribulações pessoais, domésticas e de relacionamento um significado além de sua medida imediata. Ela se transformou, portanto, na santa padroeira da autodramatização. Polêmica, polêmica, polêmica. No vídeo passado, que será linkado aqui, logo acima do Baby Yoda, eu defendi que Silva Plath não deve ser interpretada em hipótese alguma como apenas uma suicida escritora. Ou seja, colocar o suicídio na frente do seu talento artístico, da sua obra. Com o Hemingway não acontece assim, com Virginia Woolf não acontece assim, com Mishima não acontece assim, por que com ela? Mas acabou a pergunta. De alguma maneira é possível perceber em sua obra algum traço que favoreça essa percepção? Bom, Silva Plath participou de uma espécie de movimento literário que era chamado de poesia confessional, que tinha como um grande nome, o grande mestre, que inclusive a influenciou, o Robert Lowell. E o que era poesia confessional? Era basicamente você trazer os seus sentimentos, a sua vida pessoal para a poesia, sem vergonha de se expor. Transformar a poesia em uma espécie de catarse pública, né? Ou seja, você se expondo de fato. Daí, né, esse nome, poesia confessional. E o Theodore Dalrymple, ele percebeu que nesse modelo de poesia que a Silva Plath produzia, há muitas referências sobre os judeus. Vale a pena ler duas, que ele coloca aqui. Primeira, meu rosto era um fino tecido judeu, indistinto. Segunda citação, se ele era nazista, que sua filha vítima fosse judia não chega a surpreender. Para mim, todo alemão era você. E quem é esse ele? Quem é esse ele nazista? Otto Plath, biólogo alemão, professor universitário, morreu quando Silvia tinha apenas 10 anos e sim, aparentemente ele era simpatizante do nazismo. As cartas pessoais e os diários de Silva Plath mostram que ela acreditava que o sofrimento poderia ser uma grande ferramenta para a produção de arte. E claro, o Holocausto é um marco desse sofrimento, um grande símbolo do sofrimento, né, talvez no seu máximo durante o século XX. A expressão "é possível se escrever poesia depois do Holocausto" de Adorno, né, ilustra bem isso.
Inclusive é uma dor que pode ser herdada, como mostra este livro aqui, que é o Tu Carregas Meu Nome, a herança dos filhos de nazistas notórios, escrito por Norbert Stephen Liebert. Mas o que Darren Poe fala sobre isso? A fim de atrair a atenção do leitor para seu sofrimento, para sua angústia existencial, Platt julgou adequado referir uma das piores e mais deliberadas aplicações de sofrimentos em massa de toda a história humana apenas para seu pai, que morreu quando ela era muito jovem e era alemão. Sua conexão com o Holocausto era tênue, para dizer o mínimo. Porém, seu uso dele com fins retóricos implicava não apenas a escala de seu sofrimento, como também sua origem, como se ele tivesse, de algum modo, importância histórica ou política. Isso é irônico, porque ela era mais apolítica do que engajada social e politicamente. O que pensar disso? De certa forma, o que o Darren Poe está defendendo é que Sylvia Plath usou o sofrimento como uma espécie de recurso literário retórico, o que depois, né, acabou sendo usado para representar sua figura pública após o suicídio. De alguma maneira, um jeito meio torto, isso acaba indo de encontro à tese que eu defendi no vídeo anterior, mas acho que é possível ir além. Este livro foi escrito por Ted Hughes, né, o marido de Sylvia Plath, como espécie de minha versão sobre o casamento, né, que acabou se tornando tão polêmico, né, e tudo mais. Chama-se Cartas de Aniversário. E tem um poema aqui que se chama A Mesa, em que o Ted Hughes fala de um presente que ele deu para Sylvia, que era uma mesa para que ela escrevesse, escrivania para que ela escrevesse seus livros, seus poemas e tudo mais e tal, e que de alguma maneira se transformou numa espécie de caixão para o pai. É claro, ali numa interpretação, né, muito livre, obviamente, né, do complexo de Édipo freudiano, e que para Ted Hughes representava muito bem o tipo de relação que a Sylvia tinha com o pai. Vamos ler o poema? A Mesa. Quis lhe dar uma escrivaninha sólida, que durasse a vida inteira. Comprei uma tábua larga de olmo, 5 centímetros de espessura, a casca agreste ainda a forrar uma das bordas, cortada para caixão. Borda de caixão. Encontra vida nova com um cadáver dentro, imerso nas águas da terra. Dá ao morto proteção para uma viagem um pouco mais longa do que o fariam a faia, o freixo, o pinho. Com uma plaina, abri uma pista de pouso perfeita para a sua inspiração. Eu não sabia que havia feito uma porta de acesso à sepultura de seu pai. É isso.